Elenco de peso, adaptação de best-seller e um sucesso enorme de bilheteria. A Empregada abriu o cinema de 2026 com os dois pés na porta. Mas aí, o filme é bom mesmo ou é só um hype momentâneo? É isso que eu vou te contar agora, mas é claro, sem nenhum spoiler. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas, isso aqui é o Arquivo Geek, seu arquivo definitivo sobre o mundo nerd. E galera, hoje eu vim conversar com vocês sobre o filme A Empregada, um filme de suspense psicológico que está surpreendendo muita gente, inclusive a mim. No vídeo de hoje eu vou dar uma contextualizada rápida sobre a história do filme, claro, sem nenhum spoiler, e dar a minha opinião, tudo isso para ajudar você a decidir se vale ou não a pena gastar seu dinheiro no cinema. A Empregada é um suspense psicológico que acompanha a trama da jovem Millie, interpretada por Sydney Sweeney. Com um passado complicado, ela enxerga no trabalho como empregada doméstica uma chance real de recomeçar a vida. Esse recomeço acontece quando ela passa a trabalhar para um casal riquíssimo, vivido pela Amanda Seyfried e o Ben Klenner, em uma mansão enorme e aparentemente perfeita. Só que rapidamente o filme deixa claro que aquela casa, e principalmente aquelas pessoas, escondem coisas que simplesmente não fazem nenhum sentido. A partir daí, o que parecia uma oportunidade de reconstrução começa a se transformar em um jogo psicológico marcado por tensão, desconforto e segredos, com uma sensação constante de que algo está errado, mesmo quando nada explícito acontece. O filme é baseado no livro do mesmo nome da autora Freida McFadden, um best-seller que inclusive é o primeiro de uma trilogia. E talvez seja exatamente isso que explique por que a história funciona tão bem. Ela aposta muito mais na construção de clima, na tensão crescente e na sensação de perigo do que em sustos fáceis que a gente está acostumado a ver em muitos filmes por aí. Tô com um ótimo pressentimento, Millie. Eu também. Ok, eu entro em contato. Please, 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 don't ruin me. Please, don't ruin Bom, galera, agora vamos para a minha opinião, para ajudar você a decidir se vale ou não a pena assistir esse filme, né? Então, vou falar quais foram as minhas impressões. Bom, primeiro eu queria explicar que eu fui para o cinema conhecendo basicamente nada da história. Eu tinha visto os trailers, né? Na verdade, eu vi um trailer, que foi quando eu fui assistir Avatar. Aí eu vi o trailer no cinema, um trailer. Inclusive, é um trailer que não mostra tanta coisa assim, o que eu já achei legal, porque ultimamente os trailers já contam a história inteira do filme, basicamente. Mas enfim, assisti o trailer, deu uma noção inicial do que era o filme. Depois, conversando com a minha noiva sobre o que a gente ia fazer no final de semana, a gente decidiu ir no cinema e foi assistir A Empregada, mas sem conhecer muita coisa. Não tinha lido os livros, não, nem a sinopse do filme eu tinha lido direito, só realmente aquele trailer. Então eu fui sem conhecer a história do filme. E já sendo bem direto com a minha opinião, me agradou bastante. E depois que eu fui pesquisar um pouco mais, vi o sucesso de bilheteria que ele estava sendo. Então, para mim, faz muito sentido. E a primeira coisa que eu queria elogiar do filme é o ritmo dele. Porque não é um daqueles suspenses que é acelerado o tempo todo. Por exemplo, Um Lugar Silencioso, que é um daqueles filmes que você fica tenso, extremamente angustiado o filme inteiro. Esse filme não. Ele é um filme, eu até considero mais de mistério do que de suspense psicológico, assim. Então, você sente uma agonia, conforme o tempo vai passando, você tem uma agonia por causa que você fica o tempo todo tentando entender o que tem de tão errado com aquela família, o que tem de errado com aquele emprego. E você tem a sensação de que a qualquer momento vai dar ruim, vai acontecer alguma coisa, você fica com essa sensação. Mas é muito mais essa angústia do que necessariamente o medo ou sustos que você vai tendo, né? É um filme que praticamente não tem susto, né? Então, se você, assim como eu, não é um grande fã de filmes de susto, com esse filme você não precisa se preocupar muito. Não é um filme de terror nem nada do tipo, então eu acho um filme que essa parte do suspense é realmente nessa angústia, esse desconforto. Melhor termo que a gente pode falar é desconforto. Você sente um desconforto psicológico constantemente assistindo esse filme que só vai crescendo. E avaliando a trama, assim, claro que não é um roteiro que reinventa o gênero, algo absolute cinema, que você vai ficar conversando, criando teorias, não, não é nada disso, ou nada que tenha uma reviravolta absurda, assim.
mas é um roteiro com algumas reviravoltas bem legais. Eu não vou entrar muito no detalhe para não estragar a experiência de vocês, né? Não dar nenhum spoiler. Mas é um roteiro que, para a proposta do filme, funciona muito bem, na minha humilde opinião, e foi algo que me cativou bastante. Eu fiquei bem preso na história. O filme é relativamente longo, né? Ele tem 2 horas e 15. Claro que perto de alguns filmes atuais, como Avatar, por exemplo, é bem mais curto, mas pros padrões que a gente tá vendo, é um filme longo. Mas durante todo o período do filme eu não senti cansaço, não senti nada, porque realmente a trama vai crescendo e você fica realmente preso dentro daquela história que está sendo contada. Então, gostei muito mesmo do filme, gostei bastante da trama, gostei bastante da atuação dos personagens. Então, para mim, é um filme ótimo. Claro, de novo, não vá com as expectativas de que vai ser revolucionário, que vai ser o melhor filme do ano, porque não vai ser. Mas eu acho uma experiência para um filme pipoca, podemos dizer assim, né? Um filme realmente para você ir no final de semana com seu companheiro, com a sua família. Se for com a família, cuidado, que tem algumas cenas mais 18, podemos dizer assim, apesar do filme ser mais 16, mas cuidado, só o que eu tenho para falar. Mas o filme é muito legal. Eu considero um bom entretenimento, um bom passatempo, se você queira ir no cinema. Então, para mim, vale bastante a pena. E para finalizar, queria falar que esse filme já é um hit mesmo. Ele já alcançou 133 milhões de dólares na bilheteria mundial. E para vocês terem noção, ele custou só 35. Então ele praticamente já quadruplicou o seu orçamento, o que é um lucro assim estupendo, e as previsões é que ele termine entre 230 e 250 milhões de dólares. Galera, esse é um lucro absurdo, absurdo mesmo, e parece que finalmente tivemos a redenção de Sydney Sweeney, que fez alguns filmes, mas desde Todos Menos Você não estava conseguindo emplacar um grande sucesso de bilheterias. Mas é isso, galera. Deixa aqui nos comentários se você já assistiu o filme, se você curtiu ou se você não curtiu. E se você ainda vai assistir, vai no cinema, se você vai esperar sair no streaming. O importante é você deixar o like aqui no vídeo e deixar seu comentário também. Valeu e tchau, tchau.